Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Graça e paz aos irmãos. Uma boa noite a todos. Lembrando aos irmãos que domingos teremos a oração livre, né? E nossa escola bíblica dominical a partir das 9 horas da manhã. E o nosso culto de adoração ao Senhor às 11 horas. Que todos possamos estar ali junto para adorarmos o Senhor e glorificarmos o seu nome. Nessa data de hoje estaremos compartilhando uma palavra online com os irmãos, e quero compartilhar em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Repito o texto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. Quero ler com os irmãos esse pequeno trecho da palavra de Deus, para que possamos juntos aprendermos um pouco da sua palavra e nos descansar nas maravilhas, na graça de Deus, nas advertências que Deus nos dá nas nossas vidas, né? Vamos à leitura do texto. Eu estou usando a NVI e vou ler devagar, né, de uma maneira pausada, para que os irmãos possam acompanhar, caso não tenha aí a mesma versão. Diz o verso 1: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possui a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não devia, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Verso 3: Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso.
como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Graças a Deus por sua palavra. Vamos falar um pouquinho desta passagem, né? Uma passagem bem polêmica, porém não quero trabalhar o assunto polêmico da passagem, né? Mas sim tentar passar para os irmãos um pouquinho, né, da influência que o pecado ele acaba nos trazendo, né? O texto qual nós lemos, né, é um texto meio que a gente olha assim à primeira vista, quem não tem tanto costume de ler a palavra de Deus de maneira rotineira, né? E nós chegamos à conclusão que como que uma igreja pode acontecer, né, tal situação no meio dela. O texto que nós lemos, Paulo está disciplinando aqui crentes que estavam cometendo imoralidade, né, dentro da igreja, e Paulo se escandaliza nisso, que a imoralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto, ela superava a imoralidade dos próprios pagãos da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, né, melhor dizendo. E aí, para a gente entender um pouquinho o assunto, vamos tentar entender um pouquinho o contexto em que acontece tudo isso, né? Para a gente entender que essas coisas elas não são, né, não estão tão longe da nossa realidade, né? Que ela não é um caso que aconteceu na igreja de Corinto e que isso não tem relevância para nossas vidas aplicado nos nossos dias. A igreja de Corinto, ela fundada pelo apóstolo Paulo, né? Mas ela é uma igreja que ela é situada em um contexto, né, totalmente de um paganismo, onde uma cultura totalmente com princípios e conceitos culturais totalmente nesse contexto da imoralidade, né? Nesse contexto do paganismo aí. Quando nós observamos, uma das coisas que os coríntios tinham muito apoio, a maneiras que eles viviam, né? E o padrão moral deles está muito baseado, em certas partes, na própria filosofia grega, né? A própria filosofia grega que considerava, né, os grandes filósofos gregos como Sócrates, que começaram a trabalhar esse assunto, né? Eles consideravam que o corpo, né, é mau. E por o corpo ser mau, Sócrates chega a dizer que ele era, né, ali o nosso corpo ele não habita nele, não tem bem algum nele, né? O nosso corpo, toda a matéria é má, inclusive o corpo, né? E tanto os seus sucessores também defendem a mesma coisa. E na época da igreja de Corinto, né, tem dois pensamentos baseados nessa ideia da matéria mal, né? Nós temos dois pensamentos filosóficos muito presentes, que é os estoicos, né, e os epicuristas. Os estoicos, que ao entender que, baseado nessa filosofia, que toda matéria é má, né, então eles chegam a uma conclusão de que era preciso mortificar
o corpo para que a alma se purificasse, né? Então eles faziam abstinência, né? Subjugavam o corpo de maneira que para que a alma viesse a ser liberta daquela prisão, né? Em que ela se encontrava, que era a própria matéria, né? E nós temos aí os epicureístas, né? Epicureus ou os epicuristas, que eles deram, né, na força na igreja de Corinto muito o seu conceito, que produziram a libertinagem que é apresentada no texto que nós lemos, né? Que ao considerar que toda a matéria é má e o corpo nosso como essa matéria má, eles entendiam que, diferente dos estoicos que levaram a ideia de ascetismo, né, que precisava mortificar, precisava esmurrar o corpo para que a alma se libertasse, eles vão no lado oposto e caem na libertinagem, né? Os epicuristas caem na libertinagem nessa ideia, quando eles entendem que se o corpo ele é mau, então nada, né, que se faz no corpo atinge a alma, né? A alma espiritual, e tudo que acontece com o corpo, isso do que é pó vai acabar aqui mesmo, isso não tem peso, né, na questão da alma e da eternidade e nos conceitos de salvação, né? Então, baseado nesses dois conceitos, né, os coríntios tinham um padrão moral onde que não se dava muita importância, né, que o corpo, o material não é, certo? Relativo, não é muito importante nesse assunto, né? E Paulo, quando trata ainda do assunto no capítulo 6, ele enfatiza em dizer que o corpo não é para a imoralidade, né? Mas o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo, que é no capítulo 6, a partir do versículo 12, né? Então nós observamos verso 12 e verso 13, né? Quando diz no verso 13: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, né? Paulo aí está combatendo um pouco esse pensamento grego, né? Da cultura grega. E o que acontece com a igreja de Corinto? Ela começa a ser influenciada por esse pensamento, né? Que aqueles irmãos, como diz o texto bíblico, que havia sido lavado, né, que havia sido salvo em Cristo, que Cristo morreu por eles, eles agora estão com esse conceito, né, e estão levando essa permissividade dentro da própria igreja e tendo isso como normal, como aceitável, né? E aqui que vem o grande perigo e a grande repreensão de Paulo à igreja de Corinto, né? Paulo aqui não está repreendendo só o que pecou, mas está repreendendo a igreja que aceitou isso, a igreja que não disciplinou, que não expulsou isso, né? Essa prática do meio do corpo da igreja. Aí Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda uma massa, né? E aí nós precisamos entender que o pecado, ele é verdade que quando se diz que o pecado ele não pega, né? O pecado de alguém não pega em outro, mas ele influencia, né? Então aqui nós observamos que um pecado na igreja leva com que toda a igreja abrace um padrão, né, totalmente fora do padrão bíblico, e nesse caso aqui o padrão da cultura, né? O padrão do mundo grego que está sendo situado dentro da igreja de Corinto. Então tentamos entender uma igreja que tem um padrão, né, de cultura, aonde que se a própria cidade de Corinto, aonde tem templos, né, de idolatria totalmente voltado à imoralidade sexual, práticas sacerdotisas que praticavam todo esse tipo de coisa, e a igreja ela é toda influenciada por essa cultura. Eles começam a se afastar, né, do padrão, certo? Dos princípios bíblicos de moralidade, né? E começa, influenciado por essa filosofia que o corpo ele não representa, né? Que eu posso ser salvo em Cristo e ao mesmo tempo que eu faço com o meu corpo isso não muda
não interfere na minha forma, na minha salvação com Deus, na minha comunhão com Cristo. E aí Paulo mostra, né, que essa igreja ela estava totalmente influenciada por uma cultura fermentada, né, por um pensamento, e isso de maneira que eles não tinham nem mais autoridade e nem discernimento para que pudesse tirar do meio deles essa fermentação, né? Então nós temos aí uma igreja em que Paulo diz que eles estão orgulhosos, e Paulo lastima no versículo 2 que ele diz: não devia, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso, né? Então eles não disciplina esses crentes que estão vivendo dessa maneira, e traz com que a igreja toda crie um padrão de fermentação do tipo que o padrão moral da igreja ele começa a ficar num padrão tão baixo que Paulo diz que nem no meio dos pagãos esse tipo de situação era aceito, era permitido, mas estava sendo aceito ou pelo menos permitido dentro da igreja, né? E aqui nós temos na carta aos Coríntios, nessa passagem, uma advertência, né? Quando nós aceitamos o padrão do mundo, né? Deixamos que a fermentação da cultura do próprio mundo, né? Do próprio mundo pagão, da própria cultura, da própria filosofia de vida das pessoas, e que nós levamos esse padrão para dentro das nossas próprias vidas, para dentro da nossa própria igreja, né? Nos nossos dias de hoje, por exemplo, nós temos padrões morais, às vezes dentro da igreja, em que não é o padrão bíblico, não é o padrão que as escrituras mostram, mas é um padrão aceito, como até a própria ideia do próprio divórcio dentro da igreja, que é uma coisa bem, de todas as maneiras, escandaloso isso, mas hoje é aceitável de maneira como se isso seja normal, isso seja aceito, e quem questiona esse tipo de coisa, ele passa a ser atrasado, passa a ser mal visto por defender um princípio bíblico. Mas quando a igreja se fermenta num pensamento secular, que ela aceita todo esse tipo de padrão como normal, né? Então nós temos no nosso meio, no meio do povo de Deus, exatamente como a igreja de Corinto, né? Uma igreja que nós temos em uma cultura, né, em que é totalmente voltada, né, faz apologia à imoralidade, faz apologia a padrões baixos, né, ético baixo na questão da vida com Deus, e que isso vai com que nós, influenciados por esse tipo de pensamento, nós deixemos de ter o padrão da palavra de Deus como regra e possamos minimizar o que é pecado, né? O pecado que antes era tão grave, agora não é mais tão grave, né? E nós começamos a andar num caminho perigoso de aceitar esse tipo de prática, esse tipo de conduta, né, no nosso meio. Quando nós começamos a olhar para o pecado e começamos a não ver, né, nós começamos a olhar para ele de maneira como o mundo olha, né, e não ver como que ele é diante, né, da palavra de Deus. E aí é o que Paulo faz aqui nesse texto, né, quando Paulo explica que eles estão orgulhosos, né, no meio de tudo isso, mas deveriam estar entristecidos. E que Paulo está dizendo que isso, né, tudo isso, toda essa cultura, e no meio deles isso fermentou essa igreja, para que essa igreja ficasse, né, de maneira que eles eram tão cheios de dons, com tanto conhecimento, ciência, mas abraçaram uma cultura que fermentou a igreja de maneira que eles não conseguiam discernir, né, a gravidade do pecado que se encontrava aceitável no meio deles, né? O padrão moral que essa igreja estava mantendo, né? Então, não só a igreja em si geral, mas a própria liderança da igreja, né? Aqueles que estavam ali de frente, os presbitérios e tudo, aceitando todo esse tipo de coisa, né?
E é o que nós vemos no nosso meio, na maioria do meio das nossas igrejas, né? Padrões morais fora da palavra de Deus sendo aceito, né? E quando isso vai influenciando de tal maneira a nossa vida, que daqui a pouco nós começamos a distorcer até versículo bíblico, usar ele fora de contexto para apoiar certos pensamentos nossos, né? Certo questionamento nosso, como até a ideia do recasamento, né? o novo casamento. A gente começa a observar que não há, né, um cuidado com isso, que isso parece uma coisa normal, casar, separar e casar de novo. Isso vira para a igreja uma coisa assim como que virou para o mundo, né? E a própria liderança da igreja trata as coisas dessa maneira, né? E aí nós vemos a fermentação sendo levada, esse pensamento sendo fermentado dentro da igreja, né? E precisamos aí ter cuidado. E Paulo, ele nos lembra, né? Ou ele nos exorta em dizer que, na verdade, né, nós precisamos nos livrar, que é o versículo 6, que ele diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa e fica fermentada? Verso 7: livrem-se do fermento velho, para que seja nova massa e sem fermento, como realmente são. Então Paulo dizendo: vocês são realmente uma nova massa sem fermento. Que massa é essa que ele vai falar, né? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos as festas não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. E aqui Paulo está mostrando exatamente que nós somos de Cristo, né? E ele vai falar tanto no capítulo 3 como no capítulo 6 que nós somos membros desse corpo de Cristo. E como membro de um corpo de Cristo, que ele é o Cordeiro Pascual, ele é a ideia dos pães asmos, né, também, e que ele é sem fermento, né, que nele não há maldade alguma, que nele não há pecado nenhum. E nós fomos lavados e santificados nele, né? E temos outro padrão, outro modo, outra maneira de conduta, diferente da conduta pagã, né? Diferente da cultura, da filosofia pagã, no caso da filosofia grega aqui do texto. Então nós temos, observando que quando Paulo diz, né, para nós nos livrarmos disso, é trazermos a consciência em que se nós somos de Cristo, o nosso padrão de vida, de moral, ele é totalmente diferente do padrão de vida de quem não é, né? De quem não serve a Deus. Paulo vai mostrar no capítulo 6 que a igreja de Corinto, ela precisava observar até a própria ideia do corpo, que esse corpo é para o Senhor, como ele fala no capítulo 6, que esse corpo é para o Senhor, não é para a imoralidade, como ele diz no capítulo 6, versículo 3, né? E Deus, pelo seu poder que ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará na sua vinda, naquele grande dia. Então o que Paulo ensina para a igreja é que a igreja precisa entender que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração e que ele deve ser preservado, né? Ele deve ser como a morada de Deus, como um santuário que é a morada de Deus, preservado de maneira santa para o dia do Senhor. Pois naquele grande dia o Senhor não remirá só a alma, né, ou só o espírito, mas remirá corpo, alma e espírito. Nosso corpo faz parte da salvação plena de Deus que Ele tem para com o seu povo, né? Então tira toda essa cultura de que a matéria é má, né, que o nosso corpo, que o que nós faz com a nossa vida não interfere na vida espiritual, né? Que nós somos salvos pela graça de Deus, pelo que Cristo fez no Calvário, e eu creio nele que me dá isso, mas eu creio nele que me dá isso, como o próprio Paulo diz, vocês são membros de Cristo, e eu pego o corpo de Cristo, os membros de Cristo, e junto ele a uma meretriz, uma prostituta, né? Ele fala de maneira nenhuma, né? Porque os dois são uma carne só. Se une com a imoralidade,
logo é imoral. Se une com Cristo, e ele vai dizer no versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 6,17. Então nós observamos que Paulo vai nos fazer lembrar, faz a igreja lembrar que nós não devemos nos fermentar pelo um padrão de vida, pela uma conduta, ainda que isso seja aceitável por todo mundo, ainda que isso seja de maneira, né, que até a própria igreja, né, em um geral, aceite isso, releve isso, mas que não devemos aceitar esse tipo de cultura, esse padrão que leva a nós a fugir do padrão de santificação que Deus estabelece para o seu povo. Nós não somos do mundo, nós não somos, não temos a esperança que o mundo tem, ou o contrário, o mundo não tem a esperança que nós temos de um dia Cristo vir nos buscar e nos levar. Uma das coisas que Paulo vai dizer em Corinto sobre a santificação da igreja, sobre que a igreja deve largar o fermento velho e viver uma vida nova e novidade de vida, é exatamente com a esperança de que quando Cristo vier, nós ressuscitaremos com Ele e habitaremos para sempre com Ele. Na sua vinda, estaremos para sempre com Ele. Então, por isso Paulo vai dizer que devemos fugir da imoralidade, né? Devemos fugir desse conceito. E aqui nós aprendemos que não só da prática, né, mas de aceitar, irmãos, de nós aceitarmos o padrão que o mundo aceita. Precisamos ter a nossa mente esclarecida pela palavra de Deus e não aceitar, né, certos comportamentos, certos padrões que o mundo tem isso como maravilha, como uma coisa bela, mas que para nós é um padrão totalmente desassociado com a verdade das Escrituras. E nós vamos observando que enquanto mais nós somos influenciados, enquanto mais essas coisas, essa cultura, esse padrão moral, ou imoral, ele vai sendo infiltrado em nosso meio, nós vamos tendo acesso a isso, mais sensível nós vamos ficando em baixar os nossos padrões e em aceitar certo tipo de prática ou certo tipo de comportamento. Então não devemos, olhando para uma palavra como essa, devemos, assim como Paulo, disciplinar, usar a disciplina cristã, nesse caso, que Paulo usa aqui, mas principalmente com a nossa própria conduta, em de aceitar padrões, que é o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 1, que são dignos de morte não só os que praticam, mas os que concordam. E aí Paulo vai dizer que não nos devemos enganar. Esse tipo de pessoas, esse tipo de comportamento, não são dos que vão herdar o reino dos céus, ou herdar o reino de Deus. Não entrarão nesse reino. Então precisamos olhar para um texto como esse e ver a advertência que Paulo nos dá aqui do cuidado que nós devemos ter de não deixarmos fermentar pelos princípios morais deste mundo, pelos princípios morais distorcidos da palavra de Deus deste mundo, e que nos leve a baixar o nosso padrão de moralidade cristã. Precisamos realmente manter nossa vida voltada à palavra de Deus e cada vez mais, nos limpando mais desse fermento, e vivendo com a vida da sinceridade e da verdade, para que nós não possamos naquele grande dia sermos rejeitados pelo Senhor. Podemos aplicar uma palavra como essa não só no termo da igreja em geral, no culto da igreja, mas aí não só também na vida sexual no meio da nossa igreja, mas os padrões que às vezes nós vamos aceitando, dentro do nosso convívio, de como se isso fosse algo normal, algo aceitável diante de Deus, ainda que sabemos às vezes que num primeiro momento isso parece ser escandaloso, que é a ideia do texto. Quando nós lemos o texto, ao primeiro momento, nós ficamos admirados de um tipo de coisa desse poder acontecer do meio daqueles que servem a Deus. Mas aqui quando nós vemos o contexto, nós vamos observar que eles estão tão influenciados por isso, que na verdade eles não vê isso como
algo que seja tão mal assim, né? Tão pecado assim, né? Não há mais a gravidade do pecado. E aí é o cuidado que nós devemos ter quando o pecado ele não nos gera mais essa gravidade, quando pecar se torna uma prática normal, né? Ou não tão ofensiva como era antes, né? Habilite isso, aplique isso à sua vida particular quando algum tipo de pecado que às vezes você comete e que as primeiras vezes que você faz isso, há uma tristeza, há dentro de você uma indisposição até de falar com Deus nesse sentido, sente vergonha de se chegar diante de Deus, por aquela consciência, né, do pecado. E quando isso passa-se algum tempo, parece que aquele mesmo pecado ele não gera em você mais esse medo, né, ou esse temor diante de Deus, não gera mais essa tristeza, que não gera mais essa insatisfação com o próprio comportamento, né? Quando vamos ficando isso aceitável. E aí nós começamos a dar resposta para essas coisas, né? Quando nós começamos a dar resposta do tipo, a carne é fraca, mas não resistir, né? Quando nós começamos a dar justificativa para esse tipo de prática nossa, e que em vez de nós dizer, como diz o salmista Davi, pequei, né, contra o Senhor, nós na verdade começamos a nos gerar desculpas, né, a querer explicar de uma maneira que isso na verdade não é tão grave, né, que isso na verdade eu não tenho tanta gravidade o que o meu ato cometido, né. Aplique isso em tudo na sua vida, né, essa palavra, e que Deus possa nos guardar de viver uma vida fora do seu padrão bíblico das suas palavras. Quero orar diante dessa palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, com esta palavra, Senhor, que Tu possa dar-nos graça, Senhor, de vivermos uma vida, Senhor, orientado pela Tua palavra, como diz João 8,32, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Deus, a Tua palavra é o nosso padrão, Senhor, de vida, de conduta e de maneira, Senhor, o nosso padrão ético, de pensamento, de cultura, para que nós possamos, Senhor, nos alinhar neste mundo, Senhor, que não tem, muitas das vezes, um padrão, Senhor, tão distante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos filhos, da nossa igreja, Senhor, que possamos, Senhor, a não levar a vida com Deus a um relaxamento, Senhor, a libertinagem, ao ponto, Deus, de nós tirarmos aquilo que é o padrão da Tua palavra, começarmos a aceitar aquilo que Tu rejeita, aquilo, Senhor, que fere a princípios da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, realmente ter discernimento da Tua palavra e não deixar que essa fermentação venha entrar em nosso meio, Senhor. Purifica a Tua igreja do fermento, Senhor, do pecado. Purifica-nos, Senhor, para que possamos, cada vez mais limpos, ter discernimentos do que é bom e do que é mal, do que é puro e do que é impuro, Senhor. A Tua igreja tem o Espírito Santo morando em nossas vidas. Santifica-nos cada dia na Tua morada, para que possamos ser realmente habitação do Teu Espírito Santo. Que nós nos enchemos da Tua presença e nos enchemos, Senhor, cada vez mais deste Cristo, que é o nosso pão, que é o nosso alimento, que deve ser a nossa ocupação de todos os dias. Guarda-nos, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Essa é a nossa oração, que Tu possa alcançar vidas com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Suspira pelas águas.
Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus.